Boa noite. Que bom ter você conosco hoje à noite, nesse nosso culto de adoração, nesse nosso tempo de meditação na Palavra de Deus. E hoje nós gostaríamos de continuar a nossa conversa da semana passada, de aproveitar as experiências de disseminar esperança em tempos difíceis. Hoje nós vamos continuar falando sobre circunstâncias, é a oportunidade que nós temos de aprender de Deus. Hoje à noite teremos 3 textos, mas eu só vou ler apenas um, que também já é grande, não é? Já é longo. É o Salmo 73. Os outros 2 textos, um é de Ezequiel, capítulo 11, de 16 a 20, e o outro de Hebreus 10, 19 a 25. Então você guarde os outros 2 textos, o de Ezequiel e o de Hebreus. Eu vou citá-los na nossa meditação e vou ler o Salmo 73. Salmo 73. Então o Salmo diz o seguinte: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações. Seu corpo é sadio e nédio, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar e a violência que os envolve como manto. Os olhos saltam-lhe da gordura, do coração brotam-lhes fantasias, motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca e a sua língua percorre a terra. Por isso, o seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos, aumentam as suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração, e lavei as mãos na inocência. Pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Se eu pensara em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isto, achei muito pesada tarefa para mim. Até que entrei no santuário de Deus e atinei para o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair em destruição, como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante, era como um irracional na tua presença. Todavia, estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra
e possa aplicar ao nosso coração lições preciosas neste dia. Vamos começar então? Vamos falar sobre esse Salmo 73. Vamos concentrar nas Sagradas Escrituras. Deixe-me começar dizendo para você o seguinte. As grandes descobertas dos últimos séculos foram, na realidade, quase a última tentativa de insucessos. Aqueles que inventaram alguma coisa, eles não inventaram na primeira vez. Eles tentaram, e quando estavam quase para entregar os pontos, descobriram o que estavam tentando fazer. Para chegar à ideia da lâmpada, Thomas Edison tentou dezenas de vezes para chegar aonde chegou. Sucesso não tem sido medido por muitos como se fosse a soma de tentativas até você chegar lá. Sempre vai existir uma coisa que em um aspecto o descobridor jamais havia pensado antes. Foi porque ele ficou tentando, e aí voilá, descobriu. A maioria das vezes, nós tentamos entender a vida com a nossa maneira única de pensar, certo? A gente pensa, não, a vida é assim, então é. Não paramos para descobrir todos os aspectos dela. Claro, não poderia ser de uma outra forma. E até mesmo quando nós falamos de eternidade, nós geralmente não o falamos na perspectiva daquele que é eterno, mas na nossa perspectiva como temporais. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim, mas Deus não pode fazer isso. Desta forma, ele não pode fazer dessa forma, porque senão ele não pode ser justo. Está vendo? Usando nossos parâmetros para equalizar a nossa justiça com a justiça de Deus. Por exemplo, como você pode reconciliar o que Paulo escreveu em Romanos, capítulo 9, versículo 15 e 18, dizendo o seguinte: que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum, pois ele diz a Moisés, preste bem atenção, terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver a ter compaixão. Logo, ele tem misericórdia de quem quer, e também endurece o coração de quem lhe apraz. Dura essas palavras, não é? O que vemos aqui é uma falta de entendimento de como Deus lida com o homem e com a mulher. Quantas vezes ele não faz sentido na nossa maneira de pensar? Tem horas que, tentando compreender a nossa humanidade, chegamos até rotular as ações de Deus como loucura. Isto confirma o que Paulo escreveu aos Coríntios em sua primeira carta, no capítulo 1, versículos 20 e 27. Observe bem isto. Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Na minha mente, isso é uma loucura, não é verdade? Precisamos entender que Deus não está limitado às nossas estratégias, nossa maneira de pensar ou nossa maneira de decidir e escolher coisas na vida. Nossa visão da vida é incrivelmente limitada, mas Deus vê a vida de uma maneira completa, de uma maneira integral. Deixe-me dizer uma coisa para você hoje. Existe pelo menos uma coisa que eu não sei sobre a vida. Pelo menos uma coisa. Mas não com Deus. Ele sabe todas as coisas. Porque Ele é onisciente. Ele conhece todas as coisas. Esta é a razão porque o escritor dos Salmos, ele tenta comunicar essas verdades.
Em muitas maneiras, as nossas suposições nem sempre estão corretas, nem sempre pensamos de maneira acurada, exata. Algumas vezes eu suponho algo que não vai me ajudar muito no futuro, e algumas vezes o que eu estou supondo não me ajuda em nada. Vamos entender este salmo e ver o que ele nos ensina. Vamos lá. 3 coisas. A primeira, a nossa visão da vida é muito limitada e às vezes é uma visão rasa. A segunda coisa, onde eu posso encontrar a esperança? Então, no meio da vida, no meio da minha luta, no meio de tentar entender a vida, onde posso encontrar a esperança? E a terceira coisa, a esperança é encontrada de maneira completa quando o meu coração é mudado. Vamos começar com o primeiro ponto. Nossa visão da vida é muito limitada e às vezes rasa. Versículos 2 e 3, neste Salmo 73. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. O que o salmista quis dizer com isso? Quando eu olho ao meu redor, com os meus olhos humanos, existirá muitas razões para desanimar, para desesperar. Talvez você esteja perguntando, por que o pastor aí não começou com o versículo 1? Começou com o versículo 2 e 3. Você fez essa pergunta para você mesmo? A maneira com que a poesia no livro de Salmos funciona é assim. O escritor hebraico começa com uma afirmação que resume tudo o que ele vai falar a seguir. Só então ele explica o que aconteceu para ele chegar àquela conclusão. Então, o versículo 1 e o versículo 28 é como se ele amarrasse todo o salmo, fizesse a conclusão do salmo. Ele já começa com metade da conclusão e termina com uma conclusão final. Nós veremos isso no término, no final deste sermão. O problema central aqui se chama comparação. Existe uma tendência de sempre querermos nos comparar a outros, mas o pior, existe uma tendência de querermos ser melhor do que os outros. Não é verdade? Existem alguns que sempre querem ter o maior número de bens materiais, ou maior força de influência, ou maior isto, ou maior aquilo do que um amigo, um irmão, uma irmã, os pais. Ser melhor ou maior do que alguém. Asaf começa dizendo que por um pouco mais ele seria jogado no fundo do poço. Os seus pés cairiam. Sabe por quê? Muito simples. Ele começou a comparar a sua situação de vida com a dos outros ao seu redor. Vamos ver como é que isso aconteceu. Olhe só. Ele dizia, porque eu vi, ao ver a prosperidade dos perversos, eu invejava os arrogantes. Isso nos leva de volta ao jardim do Éden. Porque a mulher, vendo o fruto que era desejável aos olhos e saboroso para comer. Muitas vezes nós vemos e porque vemos desejamos. Os olhos são as janelas da alma. Com a nossa natureza pecaminosa, muitas vezes, ao vermos, desejamos até mesmo que não precisamos. O que estas coisas trouxeram ao coração de Asaf? Quando ele viu, ele invejou. Trouxe uma visão irrealista dos outros. Ele começou a dizer que fisicamente eles são perfeitos. O corpo deles é sadio e nédio. Todos eles, saradíssimo, um corpo perfeito, não é? Emocionalmente,
Eles são incomparáveis pela maneira como a vida deles é fácil. Olha só, não partilham canseira dos mortais, nem são afligidos como os outros homens, e por aí vai. Eles não são como o resto de nós, meros mortais. Não têm canseiras, não sofrem com doenças, não são afligidos. E isso é verdade. Tudo isso porque Asaf colocou os seus olhos no lugar errado. Veja como a palavra de Deus nos instrui em manter os nossos olhos nas coisas que realmente são importantes na vida. O Salmo 119, versículo 36 e 37 diz assim: inclina-me o coração aos teus testemunhos e não à cobiça. Desvia meus olhos para que não vejam a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Ainda no Salmo 119, Davi pergunta como é que o jovem pode manter puros seus caminhos, guardando-os de acordo com a palavra de Deus. Ah, meus queridos, nós precisamos entender que os nossos olhos precisam sempre estar onde Deus quer que eles estejam. É por isso que Paulo, escrevendo a sua carta aos Colossenses, diz que nós temos que mirar nas coisas que são do alto, pensar nas coisas que são do alto, e não nas que são daqui da terra. O escritor de Hebreus fala para nós mantermos fitos o nosso olhar no autor e consumador da nossa fé. A pergunta é, neste tempo de luta, nesse tempo de dificuldades, nesse tempo tão difícil que estamos passando, onde você está colocando os teus olhos? Onde você está depositando a tua intenção? Outra coisa que trouxe ao coração de Asaf foi uma visão irreal do exterior das outras pessoas. Deixa-me te explicar isso. Não há dúvidas de que aqueles que não temem a Deus têm muitas características ditas no versículo 6 a 11. Mas quando eu mantenho os meus olhos nessas qualidades, na minha falta de fé em Deus, isto faz com que as coisas se tornem mais difíceis para mim, tornam mais difíceis para eu vê-los como pessoas que podem ser transformadas pelo Evangelho. Olhe como nós enxergamos. Pode depois dar uma olhada lá, Salmo 73, de 6 a 11. Diz que o orgulho é a maior qualidade vista neles. Violência é a sua vestimenta diária. Os corações deles são cheios de planos perversos. Não há limite para a sua iniquidade. Palavreado chulo, palavreado sujo, é o seu prazer. Arrogância e opressão é a ordem do dia. Blasfêmia está sempre presente no seu linguajar. Ah, quando eu olho e vejo tudo isso no outro, naquele que está ao meu redor, eu vou ficar pensando, nem o Evangelho pode mudar esta pessoa. O que fazem as coisas se tornarem piores é que quando isto acontece, de acordo com as Escrituras, o povo ao redor deles não apenas os aplaudem, não apenas eles admiram essas pessoas, mas passam a segui-los. Assim, eles não precisam nem podem ser ajudados. Esse é o pensamento que passa muitas vezes na nossa mente. Quando eu passo a pensar desta forma, meus amados, tudo o que sobra é o desejo de nem ligar para eles, nem dar atenção, nem de orar por eles, nem de me aproximar deles para compartilhar uma vida melhor que existe através dos evangelhos e que eles também podem experimentar. O que mais? Quando eu penso assim, isso traz a meu coração uma visão irreal da nossa vida com Deus e do nosso caminhar com Ele. Veja o versículo 13 a 16, quando ele viu tudo isso aí, que era a maneira dele ver as pessoas ao seu redor, ele ainda diz o seguinte:
Com efeito, inutilmente eu conservei meu coração puro e lavei as minhas mãos na inocência. Pois sou afligido de manhã e de noite, sou como um castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, já teria traído seus filhos. Em só refletir para compreender isto, achei muito pesada a tarefa para mim. O que ele está dizendo é o seguinte: então eu me mantenho puro por nada. Porque quem ganha é quem não teme a Deus. Quem ganha é quem não se preocupa em viver uma vida com o eterno. O autor, como muitos de nós, quase cai em desespero. Não existe valor em ficar tentando se comparar, sair fora da corrupção, se tornar um inocente diante de Deus. Como Deus assim espera de mim e de você que conhecemos o Evangelho. Só de pensar nisto, só de pensar na retidão, comparado com os ímpios. Isso é uma tarefa pesada demais para mim. É quase como se ele dissesse, não vale a pena fazer todas essas coisas, não vale a pena agradar a Deus, não vale a pena fazer tudo o que eu faço, e quem só ganha é o ímpio, é aquele que não conhece a Deus. Meus queridos, quando eu penso assim, isso mostra a minha miopia espiritual. Deixe-me dizer uma coisa, Deus está mais preocupado com a sua integridade, com a tua santidade, muito mais do que você ficar se sentindo bem por aí afora. Às vezes, quando Deus coloca dentro de mim um desejo maior de andar com Ele, isso vai fazer com que eu tenha que desistir de coisas que eu gosto, de coisas que me atraem, de coisas que mexem com o meu coração. Ele nunca prometeu uma vida fácil para nós. A promessa de Deus é de que Ele estaria conosco todos os dias das nossas vidas. Ele disse que não nos abandonaria, nem se esqueceria de nós. Através do Senhor Jesus, Ele disse que estaria conosco todos os dias, até o final. O grande exemplo que nós temos na palavra de Deus, de que quando as coisas não iam bem, eles não ficaram lamuriando, mas pensaram de uma outra forma, é o exemplo de Paulo e Silas em Atos capítulo 16, versículo 25 e 26. Foram colocados na prisão sem terem cometido crime algum, mas porque eles acreditavam e pregavam o Evangelho, pregavam a respeito de Jesus para aqueles que estavam ao seu redor em Filipe, na cidade de Filipos. Estando presos, qual foi a reação deles? Não foi desespero, não foi frustração, não foi questionar o destino. A Bíblia nos ensina que eles pararam e foram orar, e foram cantar, foram louvar o nome daquele de quem eles pregavam. Será que isso te ensina alguma coisa? Será que isso me ensina alguma coisa? Segundo ponto. Onde podemos encontrar a esperança nesse meio aí, nesta realidade que todos são muito bons, que têm tudo, que prosperam, só nós que andamos no Evangelho, que cremos no Evangelho, só nós é que não prosperamos. Onde é que nós vamos encontrar a esperança? Versículos 17 a 22. Veja só o que o salmista diz. Até que eu entrei no santuário de Deus. No Velho Testamento,
O santuário de Deus, o tabernáculo de Deus, representava a presença de Deus no meio do seu povo. Asaf disse, olha, isso é coisa pesada demais ficar pensando nisso, isso me dá vontade de desistir. Aí ele fala assim, até que eu entro na presença de Deus, até que eu entrei no santuário de Deus, quando eu decido vir até a presença de Deus e coloco a minha vida aos seus pés, meus queridos, há inúmeras razões para ver as coisas como elas realmente são. O escritor diz que tudo isso aconteceu com ele, né? Todas essas coisas, de ficar invejando o ímpio, de ficar olhando para o ímpio e falar assim, tá tudo bem com eles são felizes e tal. Esta é a visão do mundo. Esta é a visão daqueles que não temem a Deus. Tudo muda. A esperança vem quando nós chegamos até a presença de Deus. A palavra de Deus nos diz que na sua presença há uma mudança de coração e de mente. Veja o versículo 17. Até que eu entrei no santuário de Deus e percebi com o fim deles. Eu comecei a entender como Deus faz as coisas. Qual é o ponto de vista de Deus sobre o ímpio? A atitude do salmista nos ajuda a entender algumas coisas. Deixe-me sugerir algo para você. Quando você não está pensando corretamente, de maneira focada, do ponto de vista de Deus, venha para a presença de Deus. Quando o teu coração não estiver se sentindo no caminho certo, você está vendo que o seu coração está começando a desviar, a pensar de outras maneiras que não são as maneiras de Deus. Venha para a presença de Deus. A presença de Deus pode mudar o seu coração e a sua mente. Quando as coisas não vão bem na vida, meus queridos, venha para a presença de Deus. Por quê? Salmo 16, 11, porque na tua presença, na presença de Deus, há plenitude de alegria. Porque no Salmo 56, 3 diz que na presença de Deus, há luz da vida. No Salmo 140, 13, diz que os retos habitarão a tua presença. Lembre-se de uma coisa, você não é justo, você não é reto por você mesmo, mas Jesus, quando morreu naquela cruz e ofereceu-se a si mesmo, fez com que Deus colocasse em você a justiça de Deus. Na presença do Senhor, eu entendo que, versículos 18 a 20, eu entendo que Deus coloca o ímpio no seu lugar onde deve estar. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição, como ficam de súbitos assolados, totalmente aniquilados de terror, como ao sonho quando se acorda. Assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. O que ele está dizendo é o seguinte, que o ímpio não põe em Deus a razão da sua vida, a razão da sua fé. Ele coloca nele mesmo, naquilo que ele tem, naquilo que ele possui. O Senhor Jesus contou essa parábola daquele homem que falou que ia derrubar os cílios dele e construir algo muito maior, que pode colocar muito mais coisas, ele precisa juntar muito mais. E ele diz, louco, esta noite te pedirão a tua alma e o que tens guardado para ti mesmo. De que será? Quando colocamos a razão da nossa existência nas coisas materiais, nós vamos conseguir muitas coisas, mas vamos perder a vida. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro
e perder a sua vida. Aquelas coisas que eu achava que eram pilares na minha vida, não o são, porque não estão firmadas na rocha. Não podem subsistir para sempre. Certamente virão água abaixo mais cedo ou mais tarde. Você se lembra de Salomão? Mesmo temendo a Deus, sendo o homem mais sábio, mais rico do mundo, ele chega no final da sua vida dizendo que se você não tem uma perspectiva correta da vida, todas as coisas se tornam loucura. É correr atrás do vento. Os que confiam em si mesmos somente acham que isto é o propósito final da vida, eles cairão em ruínas. Veja como o Salmo 91 descreve. Eles, os humanos, são como a relva que de manhã viceja e floresce, mas à tarde murcha e seca. O que o salmista está a dizer é que a vida é muito rápida, passa depressa. E às vezes nós gastamos tempo na vida focando na coisa errada. Não é verdade? Deixe-me chegar no terceiro ponto. A esperança é encontrada quando existe uma mudança completa no meu coração. O texto aqui do Salmo 73 nos ensina que a maior necessidade que eu tenho na vida é de uma mudança interior. Versos 21 e 22. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Era como irracional a tua presença. O que ele está dizendo é quando eu estava fora da presença de Deus, o meu coração estava analisando a vida do ponto de vista humano apenas, e não do ponto de vista de Deus, daquele a quem eu pertenço. O meu coração se amargou, meu espírito se tornou embrutecido e ignorante. A ideia aqui é como se eu fosse um animal selvagem na tua presença. Mas o que pode ser feito nisto aí, nesta realidade? Neste caso, o que eu preciso é uma cirurgia no meu coração. É uma mudança de vida. É uma mudança completa interior. Ezequiel capítulo 11, versículo 19 a 20, Deus diz o seguinte: Dar-lhes-ei um só coração, espírito novo porei dentro deles. Tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei um coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os executem. Eles serão o meu povo e eu lhes serei por Deus. O que ele está dizendo é o seguinte: só quando Deus vem e muda e transforma, pode haver uma novidade de vida. Mas eu não posso abrir esse caminho. Eu não posso simplesmente entrar neste caminho. O livro de Hebreus nos diz de uma maneira explícita como é que Deus fez isso por nós. Não é que eu vá descobrir este caminho já está aberto para que eu ande nele através de Jesus Cristo. Escuta só o que diz em Hebreus capítulo 10, versículo 19 a 23. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência, lavado o corpo com água pura, guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar,
Porque quem fez a promessa é fiel. Está vendo? Você não precisa fazer nada. Ele já fez por você. Deus providenciou Jesus para abrir este caminho, porque eu não podia abrir por mim mesmo, para nos trazer para mais perto dele. Nós jamais poderíamos pensar nessa opção, porque nós estávamos longe, mortos em nossos pecados, como Paulo diz em Efésios capítulo 2. Deus veio para mais perto. Ele se aproximou de nós para mudar a nossa maneira de pensar, para mudar a nossa maneira de agir, para mudar os nossos corações. Você estaria aberto para essa ideia? Para vir para mais perto dele? Parar de seguir os deuses deste novo tempo, deste tempo de hoje? Sabe de uma coisa? Você não saberia como chegar lá por você mesmo. Mas Deus já sabia e Ele providenciou este caminho para você. É por isso que Ele mandou aquele que é o caminho, a verdade e a vida, para trazer você de volta para Ele. Ah, meus queridos, uma vida mudada é uma vida que vale a pena ser vivida. Olhe só os versículos 23 a 27 falam isso de uma maneira bem clara, bem clara. Todavia eu estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Ele vai continuando, ainda que a minha carne se desfaleça, Deus é a fortaleza do meu coração, a minha herança para sempre. Quanto a mim, é bom estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Olha como ele terminou o Salmo, nos ajudando a entender que existe esperança na minha fraqueza, quando a minha confiança está naquele que vê tudo, enquanto eu só vejo um pedaço. Ah, meus queridos, quando isso acontece, quando eu estou junto com Ele, andando com Ele e deixando-o segurar bem a minha mão, guiando os meus passos, eu vou ver que Deus nunca esteve longe de mim. Ele está bem aqui do meu lado, segurando a minha mão direita e, como diz o profeta Isaías, dizendo no meu ouvido, este é o caminho, andai nele. Ele vai me guiar através das realidades da vida e no momento certo, de acordo com as Escrituras, Ele vai me levar para casa. Não tem nada que eu possa ter, que possa se comparar a Ele. Olha o versículo 25. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Não tem nada como o Senhor. Sabe por quê? Porque Ele é a força do meu viver. Ah, meus queridos, não existe possibilidade de enfrentar as circunstâncias sem aprendermos de Deus nas circunstâncias da minha vida. Mas eu só posso aprender com Deus sobre essas circunstâncias se eu vier a Ele. E é por isso que Jesus se entregou por você, para que você pudesse se voltar para Ele. E hoje eu convido você a se voltar para Deus. Você pode dizer para mim, mas pastor, como é que eu vou me voltar para Deus? Eu nem sei como fazer isso. Deixe-me te dizer uma coisa. Aquele que teve as suas mãos cravejadas e os seus pés furados numa cruz por você,
Ele te convida, venha a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso para as vossas almas. Venham a mim, venham a mim. Você vai ver para Deus através de Jesus, abrindo o seu coração e dizendo: Deus, eu sou pecador. Eu reconheço que o foco da minha vida tem sido no lugar e na pessoa errada. E por isso, eu quero, Senhor Deus, eu quero ter a minha vida transformada, a minha vida transformada completamente por aquilo que o Senhor é, por aquilo que o Senhor fez na pessoa de Jesus. Venha para Cristo hoje, aceite a dádiva preciosa, gratuita de Deus para com a sua vida e você vai ter uma outra perspectiva completamente de vida que só aquele que é o pão da vida, que é a ressurreição da vida, que é a água da vida, pode lhe dar. Aí onde você está, abaixe a sua cabeça e diga isso para Deus. Deus, eu sou pecador, eu preciso do Senhor, eu quero ser transformado, eu quero esta vida que Jesus veio me dar, eu quero olhar para a minha vida daqui para frente, do ponto de vista do Senhor. E você que já teve uma experiência com Cristo, se você anda desanimado, frustrado, com toda essa luta, com a pandemia, com tanta gente falando tantas coisas diferentes, e você não sabe para onde olhar, volte-se para o teu Pai, o Deus que é o nosso Pai na pessoa de Jesus, e diga isso para Ele. E peça para Ele transformar a sua maneira de ver. Confesse a Ele o seu pecado, porque você tirou os seus olhos dele e começou a olhar para onde não deveria. E volte-se para o Deus das nossas vidas, para ser transformado, edificado, sustentado, consolado, de uma maneira que só Ele pode fazer por você. Que Deus o abençoe, que Deus o guarde, que Deus o sustente nesta semana que está por vir. Deixe-me ler a bênção de Deus no Novo Testamento, como está em Judas. Recebam a bênção hoje à noite, a bênção do Senhor. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, glória, majestade, império e soberania antes de todas as eras, e agora e para todo o sempre. Amém. Que Deus te abençoe.